oitavo ano, tudo bem? Pessoal, hoje seguindo então, ou encerrando, né, o nosso capítulo sobre o primeiro reinado e as revoltas regenciais, tá? A partir da página 173. Hoje nós vamos começar falando do texto citado lá no Aplicando o Assunto, tá? Nas revoltas regenciais, a gente viu a participação dos negros em algumas dessas revoltas aí, né? A revolta do Malês, principalmente, né? Na Balaiada tinha as pessoas escravizadas. Na Guerra dos Farrapos também tem algumas informações, né, a respeito da deportação aí de milhares de negros para a África. Então, de uma ou outra forma, eles estavam envolvidos também, visto que nesse período boa parte da população aí, né, são os escravos negros. Nós ainda vivemos um período de escravidão. Então, a mão de obra da época é africana, né, é negra, é escravos. E aí, na história contemporânea, ou na história de hoje em dia, né, também existiram movimentos que lutaram pela condição dos negros. Tá? O livro de vocês cita lá um movimento em defesa dos negros, principalmente em relação às condições de desigualdade e de exclusão, que foi criada por séculos em terras americanas, né? Ali no caso, o movimento Black Power, né? Ele está se referindo a um movimento, né, de libertação negra dos Estados Unidos. No nono ano, a gente também vê alguma coisa, né? Esse movimento Black Power também é mencionado quando se fala da contracultura, tá? Que é no período lá da ditadura e tal. Então, década de 70 por aí. É mencionado também esse movimento Black Power, tá? Então, é um movimento que alguns historiadores vão considerar como um movimento político e outros vão considerar como um movimento realmente de luta por direitos humanos, né, por um grupo de pessoas que não tinha as mesmas condições. Lógico, eles vão ser um grupo, né, que vai atrapalhar, né, o governo dos brancos. E por isso que ele vai ter diferentes interpretações. Então, algo como ele está associado a crimes. Então, para aqueles que são contra, eles só vão colocar o lado negativo. Para aqueles que lutam por essa bandeira, que defendem também, eles vão colocar o lado positivo, tá? Esse Black Power aí, né? Então, ele vai formar o Partido das Panteras Negras. Ele foi fundado em 1966 e foi dissolvido, né? Deixou de existir aí em 1982. Tá? E aí ele vai recapitular aí alguns pontos, né, abolicionistas do século XIX, né, esse século que a gente está estudando aí, e tem ainda, né, algumas pautas abolicionistas aí do século XXI. Tá? Então ele vai fazendo uma citação lá, mostrando que não era lá 1800 que existia essa luta por igualdade, por direitos, por melhores condições de vida, melhores condições de salário e tal. Ali até fala sobre muitos aspectos, a demanda do programa dos 10 pontos do Partido das Panteras Negras são tão relevantes, ou até mais relevantes, hoje quanto durante os anos de 1960, quando foram formulados. Então, nesses 10 pontos, quem tiver interesse pode até pesquisar lá, Partido das Panteras Negras, ele vai pedir pela igualdade de educação, de moradia, de salários,
Coisas assim, tipo, que não teria que ter ainda isso. Se os direitos humanos fossem considerados, não teria que ter esse tipo de situação. Tá? Então, um adendo assim que o material está colocando, que aquilo que eles lutavam lá em 1840 ali, 1830, 1840, 50, em 2000 aí ainda se luta por essas coisas, beleza? Aí agora vamos para rumo ao segundo reinado, o golpe da maioridade, né? Lembram que o material que a Prof tem aqui em mãos é um material diferente da carinha do material de vocês. O assunto é o mesmo, mas os títulos às vezes não coincidem aí, tá? Mas assim, desde 1835, né, quando se vive ainda o período regencial, já se pensava aí, né, em fazer alguma coisa em relação ao Brasil. Vamos recordar um pouquinho lá, né? Dom Pedro I voltou para Portugal, deixou o filho dele, que era menor de idade, e aí a Constituição brasileira previa, né, que regentes assumissem o poder até ele conseguir ou ter a maioridade. Quando se fala sobre golpe da maioridade, a gente já pode pensar que alguma coisa está errada, né? Porque um golpe de maioridade. Se a Constituição está prevendo que quando Dom Pedro II fizesse 18 anos, ele seria maior de idade e ia assumir. Então, por que um golpe? Tá? Então, assim, a gente viu que tinha os liberais e tinha os conservadores. Os liberais tinham perdido já, né? Estavam insatisfeitos e, né, desde que eles perderam o poder lá quando o Araújo Lima assumiu a regência. Tá? E aí eles vão fundar algo conhecido como Clube da Maioridade. Isso, então, como a prof falou, já lá desde 1835 já se pensa em alguma coisa para não cumprir esse prazo legal que era proposto. Tá? Esse Clube da Maioridade, então, ele passa a articular a antecipação, né, como eles poderiam fazer para emancipar o Dom Pedro II. Tá? Emancipar, né? O que é emancipar? É você, né, ter um documento e você ser reconhecido como maior de idade, mesmo não tendo essa maioridade. Tá? Então, é isso que eles vão tentar fazer. Nessa época, ele tinha apenas 14 anos de idade. E aí, com essa antecipação da maioridade, né, ele poderia assumir o poder. E aí se restabelece, então, o poder centralizador aí, né, o caráter centralizador do país. Por quê? Porque voltaria a se ter um império aí, uma monarquia, né, dentro daqueles padrões lá de Dom Pedro I, tá? Esse golpe de maioridade ele acontece em 1840, em 1841, né? Dom Pedro II é coroado, então, imperador do Brasil, tá? Naquela época, com 15 anos. Aí, a gente vai perceber o quê? Um novo período no Brasil, tá? Nosso próximo assunto ali, e ele vai estar mostrando, né, as dificuldades que se tem nesse segundo reinado. Pensem vocês, né? Ter um imperador com 15 anos de idade. Vocês aí, daqui 1 ano, 2 anos, depende, né? Tem uns que são um pouquinho mais velhos já na sala, seriam os imperadores, as imperatrizes do Brasil. Já pensaram nisso? Né? Então, é óbvio que aí tudo tinha algo por detrás, tá? Aí o texto de vocês até aparece ali, né? A ideia dessa antecipação, então, que estava prevista na Constituição de 1843, quando o monarca
completaria 18 anos, mas em 35 já começava a se falar sobre que era necessário essa coroação e tal. É uma citação, né, mostrando isso que a prof acabou de falar para vocês, ok? Aí, a prof quer trabalhar uma outra coisa com vocês. Hoje a aula foi, né, é só essa introduçãozinha aí sobre o segundo reinado, foi aplicando o assunto que era relacionado, né, aquelas revoltas regenciais que tem hoje, o que tem a ver hoje em dia ainda. Aí voltamos para aquele período, né, esse golpe da maioridade, a introdução para o segundo reinado, como isso aconteceu. E aí agora a prof quer falar com vocês sobre o desafio, tá? O desafio, vocês têm lá, faça uma pesquisa sobre as personagens as personagens a seguir e resolva a questão. Perdão, porque está tudo anotado de caneta por aí, por isso que eu não consegui ler certinho. Então, nós temos 3 personagens aí, né? A primeira, a Imperatriz Leopoldina, a segunda, Anita Garibaldi, e a terceira, Chiquinha Gonzaga, tá? A primeira, a Imperatriz Leopoldina, ela foi a primeira esposa de Dom Pedro I, tá? Ela que lá, né, em setembro, acaba assinando a independência do Brasil e assim por diante, tá? Uma curiosidade em relação a ela nasceu em 1797 e morreu em 1826, ou seja, com 29 anos de idade, morreu super jovem, tá? Então, Imperatriz Leopoldina, mulher de Dom Pedro I. E, falei para vocês, ela assinou a independência, tá? A segunda, a Anita Garibaldi, ela tem a ver com a Revolução Farroupilha, com a Guerra dos Farrapos, tá? Ela foi uma revolucionária catarinense, tá? Ela participou lá do processo de unificação da Itália e tal, tá? Anita Garibaldi, bem famosa também dentro da história, ok? E por isso também que ela tá ali, né? Senão não ia aparecer, se fosse diz outro lá, um João Ninguém, né? Nem apareceria de repente para um exercício. E a Anita Garibaldi também morreu mais cedo do que a Imperatriz Leopoldina, tá? Com 27 anos de idade. Então, chama assim atenção, né? Ela nasceu em 1821, morreu em 1849. Tá? Então, ela ia fazer 28 anos. Mulheres, assim, bem jovens, né? Mas é também pela época, pela questão medicina de época e todas essas coisas, né? A Chiquinha Gonzaga, ela foi uma militante, tá? Ela nasceu em 47, tá? 1847, e faleceu em 1935. Então, 87 anos de idade ela tinha. Aí ela foi uma militante, né, em prol da abolição da escravatura, ela participou aí fim da monarquia, da proclamação da república e tal, então ela, né, super ao contrário das outras aí, né, que viveram em torno de 20, 30 anos, ela viveu o dobro e um pouco mais, tá? Então, as 3, né, em termos políticos, o que essas 3 personagens têm em comum? Tá? O que cada uma delas fez, beleza? Para a resolução desse exercício, então a prof já deu as dicas, né? Quem elas foram, para vocês conseguirem aí resolver o exercício. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco.